chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave decidindo, mas queria você. Eu bem que tava certo em duvidar. Em suas saidinhas com DJ Gilmar. E você toda safadinha se fingindo de mocinha com DJ considerado a detonar. Eu juro você vai pagar, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Senhoras e senhores, queridos amados, irmãos e irmãs da nossa teocracia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse programa de puro entretenimento, chulo e barato. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, aquele pedido rápido, necessário, né? Não é, como diz o Thiago, grande amigo aí que fazendo as tier lists de rolê de BH comigo, como diz ele, não é o seu primeiro vídeo no YouTube, eu tenho certeza absoluta, você sabe muito bem o que fazer. É like, é comentário, é compartilhar, é sininho, inscrição e blá, 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 blá. Beleza? Podemos fechar nisso? Deixa aí seu like, compartilha aí com a galera, tá? Deixa seu comentário, o comentário é muito importante. Por falar em comentário, já entra até no próximo ponto que eu quero trazer aqui, que na verdade é um agradecimento a todo mundo que tá chegando lá nas minhas redes sociais, tá? Eu posto lá no Instagram e no TikTok os cortes aqui do que eu gravo aqui pro YouTube. Eu tô pensando em gravar algumas coisas específicas para esse tipo de vídeo curto, mas eu tô gostando muito da repercussão, principalmente da galera comentando. Eu acho que os comentários, eles têm um peso a mais nas possibilidades que você tem de engajamento. Pelo menos do meu ponto de vista, assim, de quem tá criando conteúdo, né? Porque o like, velho, é fácil, né? É um toque, pronto, deu like. Compartilhar, você 2, 3 toques e alguma mensagem, se você quiser deixar alguma coisa específica para um amigo, uma amiga sua. Agora, o comentário, você pensa, o bagulho te afeta ali, tá ligado? Seja positivamente ou negativamente. E aí você toma a decisão de digitar alguma coisa, de passar a sua opinião. Então, essa troca de ideias eu acho muito legal. Sempre na gracinha também, né? Nada de briga, nem nada. Mas eu queria agradecer, então, todo mundo que tá chegando, principalmente quem tá comentando. Então, entra mais uma vez no pedido seguinte para você deixar seu like, seu comentário e tudo mais para apoiar aí. Tô pensando em fazer coisas novas sempre, enfim. É importante esse feedback, né? Feedback, tá? Eu tô aqui num cenário novo e aí eu vou até pegar um tempinho aqui, rapidinho mesmo, para explicar para vocês por que eu tô aqui, de uma forma que eu possa deixar bem claro para vocês que eu não invadi uma casa que tinha uma estante cheia de quadrinho e livro foda só para gravar um vídeo, montar todo um bagulho aqui, um trambolho, só para gravar um vídeo, invadir essa casa. Eu não invadi essa casa, tá? Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, paraibana retada, tá? E a gente já tem alguns anos de amizade, ela se tornou uma irmã para mim, né? Ela tem um marido, morava aqui em BH, eles se mudaram. E a mãe dessa minha amiga, ela ficou aqui em BH, né? Então, ela já tem os seus 60 e poucos anos. Então, conforme eu fui me aproximando e ficando mais amigo dessa minha grande amiga aí, eu me aproximei da mãe dela também. Então, eu tive várias mães desde que eu mudei pra cá, aqui pra Belo Horizonte, lá do interior. Tive várias mães ao longo desses mais de 10 anos que eu moro aí. E ela é uma delas, né? Mulheres que me acolheram como se fosse um filho. E aí o marido dessa minha amiga, ele tem essa coleção maravilhosa aqui, que tá aqui atrás de mim, que eu sempre admirei como
um grande admirador mesmo, né, da alta literatura, de quadrinhos. Ele tem grandes obras aqui, além de quadrinhos, né? Alguns best-sellers, diferentes áreas do conhecimento, porque ele é um cara do conhecimento. Né? Não é à toa que, assim que eu conheci ele, quando eu salvei o contato dele, pela primeira vez no WhatsApp, e tá até hoje, tá lá como Pedro Gênio. Grande Pedro. Grande amigo. Se tornou um grande amigo meu também. E aí eu falei com ele, mano, é o seguinte, eu tô fazendo lá um quadro que eu dou uma zoada, uma análise cômica de alguns quadrinhos. E eu queria poder utilizar da estética que você construiu, com muita maestria, aliás. Queria utilizar a estética da sua estante para poder gravar meu próximo vídeo, porque eu queria falar de Guerra Civil. Então, no primeiro, eu tratei da primeira aparição do Superman nos quadrinhos, né? Até porque saiu o filme aí do Superman e tudo mais, queria aproveitar um pouco o hype. Mas eu tenho Guerra Civil lá em casa, né? Eu não tenho uma coleção dessa, obviamente. Na verdade, quase nada aqui é meu. Vou até mostrar pra vocês depois. Toma. E é igual eu falei pra vocês. A maioria das coisas não é minha, ó. Vocês acham que esse monitor é meu? Emprestado do Pedro. O microfone é meu, o mouse é meu. Aqui, ó, tá aqui o roteiro. Deixa eu focar aqui. Olha lá, ó. Toma. Ah, Theo, por que você começou o episódio de hoje com banda Deja Vu? Porque eu quis. Ah, hang light aí, ó. Não é meu. Ah? Vocês têm que ver a luz lá de casa. Como é que é? Vou mostrar um dia pra vocês. Aqui, ó, a câmerazinha lá, ó. Toma. Olha vocês aí, ó. É com isso aqui que eu converso. Vocês tá vendo como é que é complicado? Eu converso com isso aí, velho. Coisa de maluco. Aí eles têm um tripé aí, ó. Foda. Tá vendo? Olha lá. Toma. Aí eu tô usando. Dá até pra encaixar a câmera lá. Olha o tanto de fio. Puta que pariu. Enfim. E aí eu falei com ele, mano, tô querendo gravar esse vídeo aí com a sua estante de fundo. Aí ele, sempre solícito, como sempre, né? Um verdadeiro gentleman. Um verdadeiro gentleman. Aí ele vai lá, faz seu vídeo. Quero ver. Manda bala. E aqui estou. Hã? Então, quando eu tava conversando com ele, ele deixou bem claro que ele só tem os melhores. Hã? Que os quadrinhos ruins, ele não fez nem questão de ir atrás. Não é à toa que eu chamo ele de Pedro Gênio. Hã? Então, aqui atrás de mim, ó, principalmente esses dois aqui, ó. Tá vendo? Só quadrinho foda, tá? Só os classics dos classics. Mas eu nem queria falar tanto dos quadrinhos, porque eu já vou falar de Guerra Civil. Quem quiser ir, dá uma olhada, dá um zoom aí na imagem pra ver a coleção do cara, que o homem é brabo. Só os foda. Só que teve 2 livros, que tá até aqui do meu lado, ó. 2 livros que me chamaram a atenção dele, aqui na estante, até na parte de baixo aqui. Primeiro me chamaram a atenção pelo tamanho. Hã? Olha aqui. Olha isso, bicho. Maior que a minha cabeça. E os nomes, os títulos desses livros me chamaram muita atenção. E eu, né, como sempre, tive grandes questionamentos. Eu queria compartilhá-los com vocês. E eu queria que vocês comentassem, respondessem, se vocês têm resposta para esses meus devaneios. Tá ligado? Que é o seguinte, ó, se liga. Eu tava olhando aqui, e aí, além do tamanho, como eu disse, esse livro aqui me chamou a atenção pelo título, ó. Se liga. Anatomia de Grey. Aí,
fiquei olhando, olhei o título, olhei o tamanho do livro. Olha isso aqui, pesado, tá? Aí eu pensei assim, pô, é por isso que essa série nunca acaba? É nisso aqui que eles estão se baseando? Eles nunca vão acabar. Pode ser igual os Simpsons. Temporadas eternas. Olha o tamanho disso aqui. Bizarro. E aí teve outro também. Teve outro. Esse aqui toca num ponto muito particular pra mim, tá? Esse livro me chamou a atenção primeiro pelo nome, né? Pelo título. E aí depois eu fui olhar a capa e aí surgiu vários questionamentos na minha cabeça. Porque o livro se chama... Uzumaki. Qual personagem de anime muito famoso, ou conhecido aí pelo sobrenome Uzumaki, que você conhece? Narutinho? Narutinho? Do Masashi? Masashi Kishimoto? Pô, eu fiquei assim... Esse livro é sobre o quê? Só que tá fechado, né? Vocês perceberam. Tá no lacre ainda. Aí eu falei assim, tá, eu vou olhar a capa, né? Vou olhar a capa. Aí quando eu fui olhar a capa... O Harry Potter e a Gina Weasley? Como assim? É Naruto ou Harry Potter? Enfim. Questionamentos. Né? Se vocês tiverem a resposta, eu agradeceria bastante, tá? Se vocês compartilhassem essas respostas comigo. E aí, bicho, tem um outro ponto aqui, tá? Falamos do cenário. Então, já dei um spoiler aí o que vamos ter. Vai ser o último ponto que a gente vai tratar no episódio de hoje. E, como eu tava dizendo, essa minha amiga, a mãe dela tá aqui, né? Então, como ela já tem seus 60 e poucos anos e ela fica mais sozinha aqui, eu sempre tento arrumar um tempinho pra vir aqui, visitar, passar um tempo com ela e tudo mais. Sempre que ela precisa de alguma ajuda, é só ela me chamar que eu tô aqui, né? I'll be there for you. E ela também é uma grande parceira de fofoca, né? A gente sempre se encontra, toma um cafezinho, conta o caso, enfim, ela sabe quase tudo da minha vida, né? E ela é noveleira. Esse é um ponto muito importante aqui. Porque eu não assisto TV. Eu não vejo TV. Eu vejo o YouTube, é isso. É YouTube e jogo de futebol. Do Cruzeiro, principalmente. Tá? Eu sou muito da novela. Eu acho... Sei lá, eu acho... O tipo de atuação em novela eu acho meio esquisito. Não sei se é forçado, sei lá, ou se a atuação é só ruim mesmo. Mas eu acho que é o estilo de atuação de novela aqui no Brasil, tá ligado? Aí eu acho meio esquisito. Mas ela é noveleira. E como uma boa noveleira, ela está assistindo a novela das 9, das 10, sei lá, o horário. Vale Tudo. Que tá movimentando as redes aí. Dos brasileirinhos. Então, assim, ao longo desse ano, eu vim aqui algumas vezes e os intervalos de tempo entre eu vir aqui e voltar eram relativamente grandes, assim, né, para 6 meses. Então, às vezes eu ficava 1 mês, 2 meses sem ver ela. E, consequentemente, sem ver novela. Porque eu só vejo televisão quando eu venho pra cá. Não é porque a gente senta ali na sala, fica conversando e fica vendo TV. E a gente fica trocando ideia. Aí ela vai me atualizando dos negócios. Então, assim, eu fico pegando a novela por pedaços. Então, a pessoa tá ficando com um,
Aí, passa 3 semanas, eu volto aqui, vou reassistir a novela, né, com ela. Aí ele já tá com o terceiro marido, uns 5 já morreram, já mais uns 10 tomaram um golpe. A outra tá ficando com um e tá casando com outro. É uma loucura. É uma loucura. Só que ontem à noite, eu tava lá assistindo Vale Tudo com ela, acredite ou não, eu tava assistindo Vale Tudo, novela. Novela. Hã? Falei, e é sempre assim, eu pego e falo, novela, né? Nossa, novela, televisão, beleza. Aí passa 2 minutos, eu tô vidrado, igual maluco, assim. Mesmo achando a atuação meio esquisita, mas eu tô lá, extremamente preso num roteiro macabro de maluco. Tá ligado? Só que o episódio de ontem, em específico, me chamou muita atenção, que era o casamento de Fátima. E deu treta, e foi um barraco, e a Thaís Araújo quase morreu no incêndio. Eu não entendi. O bagulho tá pegando fogo, você vai lá e entra. Quem que você acha que você é? O gelado dos incríveis? Como que você vai sobreviver a um bagulho assim? Que ideia de animal. Aí eles vão lá e entram. Tipo assim, beleza que você não pode nem morrer queimado, carburado. Mas é fumaça, pô. Você desmaiar lá dentro, já era, pô. Aí não, vamos entrar, vamos salvar. É os heróis, né, da novela. Os heróis. Aí teve isso. E as cenas... Olha que doideira. Visão da edição, tá? E as cenas mudavam. Era o casamento da filha dela, filha da puta, dando golpe na herdeira e ficando com o Cauã Raymond, que é tipo o Jacob, né, do Crepúsculo. Pelo amor de Deus, toda vez que eu vejo ele, ou ele tá de regata ou sem camisa na praia. É impressionante. Talvez seja por isso que a audiência seja tão grande, né? Não vou julgar tanto, não. Enfim, então, tava tendo o casamento dessa menina aí, que eu descobri que ela é um pau mandado da Odete. É Odete Reutemann? Odete Reutemann, não é? Família Reutemann. Aqui, ó. Odete Reutemann, é isso. É um remake, né, da novela. Fez muito sucesso e tal, enfim. Atualizada para os novos tempos, né? Então descobri que é Fátima, sei lá, a Bela Campos. Ela é pau-mandado da Odete Reutemann e aparentemente ela tá dando um golpe no herdeiro e é uma bagunçaiada e eu fiquei sabendo que teve coisa de bebê reborn e jogo do tigrinho, enfim, bem atualizado mesmo, né? Disso aí ninguém pode falar mal da novela, não. Que tá atualizada, tá. Né? E aí, eu fiquei de cara. Fiquei de cara com o roteiro, com as relações. É tipo, é todo mundo querendo foder o outro. Só que esse ano em específico, essa minha amiga, aliás, ela me deu essa ideia. Falou assim, Theo, assiste uma série que chama Succession. Assiste uma série que chama Succession. Me passou o plot da série. Fiquei interessado, mas não assisti. Aí o Thiago, que grava aí os vídeos de release comigo, meu amigo, ele falou, mano, tô assistindo uma série muito foda, tô vidradaço. Chama Succession. Eu falei, porra, aí não vai ter jeito, né? Vou ter que assistir. Aí um dia ele foi até lá em casa, a gente assistiu o primeiro episódio junto da série, fiquei de cara. Eu falei, mano, primeiro episódio da série eu já entendi, então. É um mais filho da puta que o outro, é um tentando foder o outro, e é isso aí. E segue o jogo. Não sei quem que eu odeio mais nessa série. Juro pra vocês. A cada episódio eu odeio mais um personagem diferente. E acho um mais imbecil que o outro e um mais maligno que o outro. Tá ligado? Aí eu tava assistindo essa Vale Tudo. Falei assim, mano, o que é isso? Eu tô assistindo Succession do Brasil?
Vale Tudo é o Succession Brazuca? Esse foi o questionamento que ficou na minha cabeça. E aí eu compartilhei com Mainha. Eu chamo ela de Mainha. A mãe da minha amiga. A gente tava assistindo novela junto. Eu falei, ô Cris, tem uma série que chama Succession e tal. Eu expliquei pra ela. Eu falei, pô, é uma, né, tradução literal. Sucessão. Aí é uma família que é dona lá de um conglomerado de mídia. Os caras é bilionário dos Estados Unidos. E aí o patriarca da família já tá caducando, tá velho, pá. E eles estão se questionando quem que vai ser o próximo na sucessão pra assumir os negócios da família e tudo mais. E aí é um tentando acabar com o outro pra pegar o cargo principal, né? Pra virar dono de tudo. Expliquei pra ela, ela falou, nossa senhora, mas é parecido mesmo. Falei, Cris, que doideira. Vale Tudo é o Succession Brazuca. E beleza. Fui dormir e tal. Aí hoje de manhã, a gente ligou pra essa minha amiga, né? A filha da Cris. E aí a gente tava conversando, aí eu fui comentar com ela. Eu falei, ó, ontem eu tava aqui assistindo a novela com sua mãe. E essa minha amiga também é noveleira. Fã da novela, tá? De Vale Tudo. Falei assim, ó, tava aqui assistindo Vale Tudo com sua mãe. Você já assistiu Succession? Aí a Tainá, né, essa minha amiga, virou pra mim e falou assim, ô Theo, eu que te indiquei essa série. Eu falei, é mesmo, desculpa. Eu tenho TDAH autodiagnosticado, mais conhecido como vagabundagem. Aí ela, é mesmo. Aí eu falei assim, pois é. Você tá ligado essa série? Eu tava assistindo Vale Tudo e eu peguei a visão de que Vale Tudo é o Succession do Brasil. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas... então quer dizer que temos um Sherlock Holmes na casa. Aí eu não entendi. Porque eu, como falei pra vocês, eu tenho TDAH autodiagnosticado que, na verdade, é vagabundagem. Aí ela falou assim, mas a novela, esse remake foi inspirado em Succession. Eu falei, como assim? Como assim? Ela falou, até os looks, figurino, esse negócio de quiet luxury. Nem sabia o que era isso. Tudo lá de Succession. Eu falei, véi, você tá me tirando, não é possível que eu peguei a visão antes da visão ser me dada. Então eu tô manjando de produção audiovisual mesmo. Hã? Aí falou, olha aí. Aí ela me passou um link aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou botar na tela aí, ó. Se liga, tá? Aqui, ó. Toma. Família Reutemann será inspirada em Succession no remake de Vale Tudo. Os familiares de Odete Reutemann serão ainda mais poderosos na trama escrita por Manuela Dias. Aí, ó. 11 de novembro, pô. 11 de novembro. E eu caí na real disso hoje. Ontem, né? Olha lá. A TV Globo está promovendo a série de mudanças. Aqui, ó. Dentre as novidades, a trama dos parentes de Odete Reutemann, Deborah Bloch, que, aliás, eu tô com a raiva dessa atriz. Brasileiro é engraçado, né? Ele não consegue separar o ator do personagem, não. Nossa, mas ela tá... Assim, não vou falar que a atuação dela tá perfeita, mas que ela tá conseguindo fazer eu ter os piores sentimentos possíveis em relação a alguma outra pessoa, ela tá conseguindo. Tá ligado? Então, os parentes da família, ó, será inspirada na série Succession para esbanjar ainda mais sua fortuna. Toma. Olha lá, vai estar mais luxuosa e tal. E de fato, assim, eu tava até comentando com a Cris que aparentemente esses próximos episódios aí, esse de ontem e os próximos episódios, eles vão ser meio que episódios especiais, né? E eu até comentei com a Cris, eu falei, nossa, mas a fotografia tá diferente. Não tá? Não tá aparecendo novela. Tá parecendo meio série, cinema, sei lá. Enfim, nisso eles mandaram bem demais. E de fato, bicho, o bagulho é luxuoso, tá?
Então eu descobri que Succession foi utilizada como inspiração aí pra fazer a novela Vale Tudo. E eles estão meio que conseguindo, velho, porque eu fiquei tão de cara não, né? Porque Succession é impossível de alguma coisa alcançar aquele bagulho. Aquela série é muito foda. Só de, tipo assim, trazer os piores sentimentos de ódio e desprezo humano que eu tenho e que eu reprimo pra caramba, aliás, trazer a flor da pele, assim, pô. Porque eu literalmente odeio todos os personagens de Succession. Não tem um que eu goste. Todos, por alguma particularidade. Eu quero que um mate o outro. Mas não de fato porque eu não queria que a série acabasse, né? Apesar de que já era. Mas é isso aí, ó. Tá ligado? Enfim. É isso. Pronto, já foi isso aqui. Vamos lá, então, pras nossas pautas, tá? Só esse 25 minutos de pura conversa jogada fora, né? Mas era só pra eu dar uma atualizada pra vocês sobre os meus pensamentos mais recentes. Aí a gente vem pras pautas quentes da semana. Pauta quente número 1. Tarifa zero em BH. Tarifa zero em BH. É o movimento. É o movimento da hora. Do momento. Tá? Então a gente vai pro nosso BH. É aqui que eu amo. É aqui que eu quero ficar. Esse é o nosso quadro que a gente traz assuntos referentes à nossa amada Belo Horizonte. E eu não podia deixar de comentar esse movimento que tá tendo aí, que na verdade, assim, eu prefiro não ficar batendo na mesma tecla que todo mundo fala sobre as coisas, tá? A ideia desse programa é tentar trazer alguma coisa diferente, sei lá. Idiota, mas diferente. E aí eu tô acompanhando aí um pouco essa questão desse movimento de tarifa zero em BH, que na verdade pra mim já devia ser um assunto, né, de águas passadas já, né? Mas eu tava mexendo aqui no Instagram. Deixa eu colocar pra vocês aí, ó. Olha aí, eu tava mexendo aí no Instagram e apareceu pra mim esse vídeo do grande artista, grande rapper de Belo Horizonte, Djonga. Então apareceu a cara do Djonga no meu celular, falando da tarifa zero. Aí vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. E eu queria trazer um questionamento para vocês também. Que eu fiquei pensando. E aí é por isso que eu acho que, para mim, esse debate já devia estar no passado. Tá ligado? Já devia estar superado. Vamos dar uma olhada aí? Deixa eu ver se o som aqui tá saindo certinho, tá? Vamos dar uma olhada aí no que o Djonga vai falar pra nós. Vai, Djonga. Se você fecha com o Djonga, você tem que estar fechado nessa pauta, nessa luta da PL. Aí o primeiro ponto que eu pensei é o seguinte. Se você fecha com o Djonga, de fato, você tem que estar fechado. Não é uma questão do próprio posicionamento dele como pessoa, como artista e tudo mais. Mas eu acho que para estar fechado com esse movimento, eu acho que você só tem que ter um mínimo de consciência. Você não precisa estar fechado com ninguém, velho. É só você ver a situação que tá BH. Eu até tava zoando, né? A Tainá mesmo, essa minha amiga, ela
Ela me deu essa ideia. Ela falou assim: pô, naquele vídeo lá, você falando do Mirante do Mangabeiras, falando que o cara tinha chamado BH de feia, que você tava reclamando com o cara. Tem uma hora lá que você fala assim: eu sei que BH tá abandonado, eu sei que BH tá cheio de morador de rua, eu sei que BH tem um problema de moradia sério, eu sei que BH tá não sei o quê, tem problema de segurança, tem problema de trânsito, mas chamar BH de feia, não. Aí não, aí é demais, tá ligado? Mas assim, se você tá ligado como é que tá a situação da cidade, a situação do transporte, eu acho um absurdo o valor da tarifa, tá ligado? Tipo assim, eu pego busão todo dia, né, pra ir pra faculdade. Pelo valor que tá a tarifa hoje em BH, o mínimo que eu esperava ter dentro do busão é um open bar. O mínimo, o mínimo. Chegar lá e ter um cooler cheio de bebida lá. De água a gin, tá? De água a gin. Porque, pelo amor de Deus, velho, a gente não paga o que eles oferecem de serviço não, tá ligado? Enfim, vamos... Tô calando aí o Djonga, né? Vamos dar sequência aí. Do busão 0800, do ônibus 0800, tá ligado? BH pode ser primeira capital do Brasil. Isso é foda. Certo? A aprovar isso. E isso é realidade em alguns outros lugares do mundo, em algumas outras cidades do nosso país, tá ligado? A gente já tem maioria, né, dos vereadores, né, abraçando essa pauta, tá ligado? E por mais que pareça que não, por mais que pareça difícil, a gente sabe o tanto que a gente paga de imposto, a gente sabe o tanto que a gente já faz para ter a cidade que a gente tem, tá ligado? Eu acho que é mais do que direito nosso, como cidadão, como contribuinte, tá ligado? Ter ônibus de graça, ter mais acessibilidade, pro povo estar aqui no centro, pro povo estar na periferia, pro povo estar onde quiser, certo? É nóis. Beijo. Da hora. Aqui, ó, quem fala é o Djonga e a voz dele soma força na luta pelo busão 0800, direto de BH pro mundo. O artista colocou a campanha pela tarifa zero e lembrou o que a quebrada sente todo dia. O busão precisa funcionar para quem mais precisa. Se a cidade é nossa, o transporte também tem que ser. Tarifa zero é dignidade, mobilidade e justiça social. Pô, um movimento muito legal, né? Mas assim, o ponto mesmo que eu queria trazer sobre essa questão é o seguinte. Se o transporte é público, por que a gente paga por ele? Se o transporte é público, por que existe tarifa? Isso não entra na minha cabeça. Não, pode explicar o que quiser, velho. Pode vir com o argumento que quiser. É uma questão de lógica. Se o transporte é público, por que a gente paga por ele? Ele não é público. Ele não é público. Por que existe cobrança? Tá ligado? Fica aí o questionamento, velho. Fica aí o questionamento. Então, eu acho que é o básico. Agora, assim, o ponto que eu acho que é o principal empecilho para essa proposta passar é porque existe um interesse de muita gente aqui em BH de impedir a democratização da cidade. E aí eu tô falando de acesso mesmo. E aí não é só tipo, a pessoa é livre. Ela pode ir lá pro CCBB. A maioria das exposições lá você nem paga. Ela pode sair da periferia. Ela pode sair da periferia e baixar lá na Praça da Liberdade e ver uma exposição de arte. Ela pode, ela é livre pra isso, né? Aí ela vai como? Ela vai voando? Ela vai se teletransportar, assim. Colocar os dois dedinhos na testa, tá ligado? Igual o Goku. Vai aparecer lá dentro da exposição já. Não vai passar nem pela fila. O cara vai sair lá do barreiro, tá ligado? Vai criar a asa, vai virar o anjo do X-Men. Pum!
Subiu as asas aqui, ó. Tu vai voar. BH inteira, assim, ó. Sai lá do Barreiro e já vai descer na frente ali do CCBB, ali na Praça da Liberdade. Pouso de super-herói. Punho no chão, assim. Vai guardar as asas e vai entrar pra ver uma exposição de arte. A galera acha que é assim que funciona a Liberdade. Como que o cara vai baixar, velho, lá na Liberdade pra ver uma exposição de arte? Eu só tô pegando um exemplo, tá? Aí a gente tem um metrô aqui em BH, que a gente chama tudo de trem. Aí o único trem que a gente chama de metrô. Que a tarifa só sobe também. E é uma linha só. É só pra desafogar um pouco pra galera ir e voltar do trabalho. Tá ligado? Então tem esse interesse de verdade aqui de impedir. Eu vou tocar só nesse ponto aqui, eu podia falar de várias outras coisas. Mas isso é evidente. Existe um interesse de uma classe aqui em BH que se organiza para impedir o acesso mais democrático da cidade. Isso é fato. Beleza? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, se você fecha com o Djonga, se você fecha com os trabalhadores de Belo Horizonte, se você fecha com o bom senso, se você fecha com uma consciência social mais democrática, você vai fechar com esse movimento. Não faz sentido para mim. O transporte é público, por que que a gente tem que pagar um absurdo? Eu queria que tivesse um open bar dentro dos busões. Aí você paga mais caro num busão que tem um ar-condicionado, igual eu ia lá pro meu trabalho, lá em Nova Lima. Aí tinha os executivos, busão executivo. Que ele não é vermelho, não é o vermelhão, ele é o verde. Busão executivo, tem ar-condicionado. A poltrona é acolchoada. Aí você paga mais caro, tá ligado? Você paga mais caro no busão, achando que, pô, calor de meio-dia, não vou sofrer. Ar-condicionado, bala. Aí quando você estiver subindo no ponteio, você vai começar a perceber que do seu lado tem uma cachoeira. Dentro do ônibus. Saindo do ar-condicionado. Aí você passou a semana inteira pensando assim, pô, velho, nossa, eu queria estar, sei lá em Casa Branca agora, distrito aqui perto aqui de BH, curtindo uma cachu nesse calor. Você tá pensando nisso, pô, mas eu tô indo trabalhar aqui. Quando você olha, tem uma cachoeira. Deus te entregou, você não pediu? Tá aí, ó, do seu lado. E eu tô trazendo essa história com tantos detalhes porque isso aconteceu comigo. E não só uma vez. E não só uma vez. Eu achando que eu tava tirando vantagem ali de pagar uns trocados a mais, um cascalhinho a mais, pra ter um ar-condicionado. E aí o busão simplesmente, na hora que tava no meio da estrada ali, trânsito pocante, o ar-condicionado começa a bugar e o busão perde força, o cara não consegue subir o bagulho e tem que parar no meio da estrada. Aí a gente tem que ficar lá no meio da estrada, sol comendo a cabeça, minha chefe perguntando onde é que eu tava, e eu tendo que gravar o vídeo. Pegar o celular aqui, ó. Olha aí, ó, a cachoeira aqui dentro do busão. Olha aí, ó. Tô aqui, ó, no meio da estrada. Não foi só uma vez, não, Pi. Não foi só uma vez. Tá ligado? Então, se você tem bom senso, não precisa necessariamente fechar com o Djonga ou com nenhuma outra pessoa. Se você fecha com bom senso, você apoia esse movimento. Beleza? Não, tem que pagar por causa disso, isso e aquele. Bicho, transporte é público? Transporte é público? É. Por que que a gente tem que pagar? Não faz sentido na minha cabeça. Beleza? Fechamos essa pauta. Aí vem outra. Aí vem outra que não dá pra ignorar, não dá pra ignorar. Não tem jeito. E, na verdade, essa pauta que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, ela... Deixa eu ver se eu pego aqui.
Cadê? Poxa. Pô, não coloquei aqui nas cenas. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Pera aí, rapidão. Pronto, voltei. É porque eu fiz uma vinheta pra esse quadro e eu esqueci de colocar aqui no OBS. Desculpa, eu fui lá buscar, já voltei. É o seguinte. Eu tô querendo inaugurar de fato aqui agora, porque na primeira vez que eu trouxe coisas sobre os Estados Unidos, eu tinha feito uma vinheta e eu não coloquei na edição. Mas aqui agora não tem como errar porque eu coloquei aqui direto no OBS. Que é o nosso quadro Estragos Cunidos. A maior democracia of the world. Ficou bom ou não? Dá o papo, ficou bom ou não? Então esse é o nosso quadro Estragos Cunidos. A maior democracia of the world. Tá? Que a gente vai acompanhar a lenta e gradual queda do Império Estadunidense. Beleza? E aí, essa semana a gente teve muito conteúdo sobre esse assunto. O Trump meteu o louco. Ah, Théo, mas o Trump tá metendo o louco todo dia, sim. Mas dessa vez meteu o louco pra cima de nós. Meteu o louco pra cima do Brasil. Aí o bagulho fica diferente. Beleza? Aí o bagulho fica mais estranho. Tá? Trump taxou o Brasil em 50%. Retificando, falou que ia taxar, né? Porque como sempre é isso. Ele dá a porretada dele, aí depois ele volta atrás. Tanto que quando saiu essa notícia eu falei, tá bom, beleza. Tá bom. Tá joia. Segue o jogo. Aí Lula respondeu, e teve coisa com Bolsonaro, e teve não sei o quê, e foi uma loucura danada, né? Então eu queria trazer esse ponto, porque hoje em específico, eu nem ia falar sobre isso não, porque já tá meio que datado, né? Os trem mudam tão rápido que... Deixa eu só limpar meu óculos aqui. Pronto. Os trem acontece tão rápido, né, que tudo fica datado muito mais rápido. Então eu falei assim, nem vou falar disso aí, velho. Pô, Trump já deve estar até mudando de ideia, já como é de fato, ele já tá mudando de ideia, é sempre assim. Só que um pouco antes de eu vir gravar esse episódio aqui, eu tava mexendo no Instagram, né? É sempre assim. Antes de eu sentar pra gravar, eu sempre dou uma olhada, assim, pra ver, o que tá rolando, né? O que a galera tá comentando mais. E aí eu vi um post da Casa Branca. Post no perfil oficial da Casa Branca no Instagram. Aí eu falei, não. Vamos voltar com essa pauta. Vamos trazer o Donald Trump de novo. E eu vou mostrar essa postagem. Mas antes, vamos dar uma recapitulada de quando saiu essa notícia de que o Donald Trump ia taxar o Brasil, tá? Vamos dar uma olhada aqui junto? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vou colocar aí na tela pra gente acompanhar junto, tá? Seguinte. Vamos aí, ó. Trump impõe tarifa de 50% para o Brasil. Breaking news. Opa. Vai. Breaking news. CNN. Donald Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil. 50%. Não vai ter jeito. %. 5 vezes mais do que aquela tarifa de 10% que era esperada. O presidente americano mais cedo havia dito que poderia fazer um anúncio entre hoje e amanhã e agora Acaba, pelo amor de Deus! Leitura rápida aqui desta carta em inglês. O presidente Donald Trump direciona esta carta ao atual presidente brasileiro
Luiz Inácio Lula da Silva, mas logo na primeira frase fala: eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo É o capitão do povo, pô. É o mito, tá? Então, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte. Quando eu vi essa carta, apareceu pra mim lá na internet, né? Nas redes sociais, apareceu a carta. E aí, obviamente, né? Mas não tão óbvio assim, porque o meu questionamento talvez vai fazer você repensar nessa obviedade, que é o seguinte. Quando eu olhei, a carta estava em inglês. Aí eu pensei assim, o Lula sabe ler inglês? Presta bastante atenção, eu não estou fazendo um questionamento sobre a capacidade cognitiva do presidente, tá? Não é isso. Não é esse tipo de questionamento que eu faço. É um questionamento muito simples. Ele sabe inglês? Por que eles não escreveram a carta em português? Ah, mas é porque a carta é dos Estados Unidos. É do Trump pro Brasil. Tá, mas ele não tá escrevendo pra gente? Não é pra gente ler? Não é pra presidente ler? Manda em português, pô. Ou não tem tradutor aí? Ou o Google Tradutor que vocês criaram não tá funcionando? Ou tá tendo algum embargo, né? Que vocês amam embargar os bagulho. Como é que é? Como é que funciona aí? Não tem intérprete, não? Não tem como mandar a carta já em português pra gente? Mandar em brasileiro, né? Vamos combinar um negócio aqui? Vamos mudar o nome da nossa língua? Que tal se a gente falar brasileiro? Esse negócio de português. Ah, mas a origem da nossa língua é o português, é a mesma coisa, só que os outros lugares diferentes. Tá, mas a nossa é a nossa, pai. Não tem jeito, não tem outra igual, não. Daqui a pouco o português arcaico deles lá vai sumir. A verdade é essa. Então vamos combinar um negócio? Quando vocês mandarem uma carta aqui pro Brasilzão, do nosso país soberano, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão lá, atrás de um intérprete, ou então de um tradutor. Aí vocês podem escrever na língua materna de vocês, tá bom? Aí vocês entregam pro cara e falam assim, você pode traduzir pra gente? É só uma lauda. É só uma lauda só. Tá de boa. Você traduz em 30 minutinhos. Aí a gente revisa depois com outro cara, um outro intérprete. Não vai ser caro, não. Aí vocês mandam pra gente na nossa língua. Não é pra gente ler? Vamos combinar? Assim? Pode ser? Então, beleza. na primeira frase ele faz menção a Jair Bolsonaro, ex-presidente. É o capitão do povo. E o respeitava muito, assim como outros líderes de países. E faz menção, o modo como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, da maneira correta. um altamente respeitado líder pelo mundo, durante mais ou menos o seu mandato, incluindo, como está sendo visto aqui como uma desgraça. Este julgamento não deveria acontecer, fazendo menção a Jair Bolsonaro. E repete a expressão em inglês witch hunt. O que você tem a ver com os julgamentos daqui? Papo reto, o que você tem a ver com os julgamentos daqui? O judiciário daqui é o judiciário daqui, irmão. Tipo assim, é óbvio que ele sabe disso, tá ligado? Isso é um negócio intuitivo. Cada país tem o seu código de... Eu não quero falar palavras rebuscadas aqui, mas cada país, cada povo, né, tem o seu ordenamento jurídico.
a forma como é que ele se organiza, sua legislação, os trâmites e tudo mais. O que que os Estados Unidos está botando o nariz aqui? Primeiro, eles mandam uma carta em inglês para o Brasil. Tá faltando intérprete lá nos Estados Unidos. Ah, eles estão mandando os imigrantes tudo para fora, né? Os imigrantes estão tudo presos. Mas vocês botam um monte de gente na prisão aí para usar mão de obra escrava? Pega os intérpretes aí, pô. Traduz a carta para nós para chegar aqui mais fácil. A gente vai ler mais rápido, vai responder mais rápido. Hã? Enfim, já até me perdi aqui. Nossa senhora, a raiva que eu tenho desse cara é foda, viu? É uma caça às bruxas que deveria terminar tudo em Aí, ó, chamou o Bolsonaro de bruxa, que isso? Bolsonaro tá em Hogwarts, filho. Hogwarts nada, né? Se pá Durmstrang. Hogwarts ele não ia ser aceito, não. letras maiúsculas imediatamente em letras maiúsculas. E aí, diante disso, dos ataques às eleições livres e ataque contra o direito de liberdade de expressão de americanos Ai, liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Meu Deus do céu, todo dia é isso. Atacando a liberdade de expressão dos americanos. Bicho, vocês não tacam foda-se pra todo mundo? Foda-se vocês, velho. Brasil é Brasil. Brasil é Brasil. Quer botar sua empresa aqui? Vai seguir a legislação daqui. Beleza? Pode ser? Pode ser? também todo o contexto Ó, até saiu aqui meu fone. Nossa Senhora. do que diz respeito às redes sociais, a decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e ainda fala aqui que a Suprema Corte Brasileira, né, o Supremo Tribunal Federal, nas palavras de Donald Trump, lançou, segundo ele, centenas de ordens de censura secretas e ilegais contra plataformas sociais dos Estados Unidos, contra redes sociais americanas. Ameaçando O legal que é tipo assim, as decisões do judiciário brasileiro contra as plataformas dos Estados Unidos são ilegais, segundo o ordenamento jurídico dos Estados Unidos da América. Bicho, a lei de vocês é aí. Quer botar empresa aqui? Vai seguir as leis do Bostil. milhões de dólares em multas e restrições de acesso Ai, tadinho da Rumble. Tadinho do Twitter. Ai, milhões de dólares. ao mercado de mídias sociais, de redes sociais no Brasil. E aí, com isso, a partir de 1º de agosto de 2025, nós vamos taxar o Brasil em 50% em qualquer dos produtos brasileiros. E foi uma loucura. Galera, eu posso ser bem sincero, eu acho que a direita não estava esperando isso, tá? Eu acho que foi uma paulada. Eu até lembrei, deixa eu pegar aqui pra eu não falar bobagem, tá? Pra eu não falar bobagem. Eu fiquei pegando uma visão aqui porque eu fiquei pensando sobre como que a política aqui no Brasil ela se organiza, né? E claramente o que eu percebo, né, na minha perspectiva, eu acho que a imagem tá ficando escura, eu vou ter que dar uma pausa e dar uma olhada nisso. O que eu percebo é que a gente fica se matando aqui e os Estados Unidos lá, velho, sempre ferrando a gente de todas as formas possíveis. E aí tem uma galera que às vezes nem precisa ser de esquerda, necessariamente. Tem uma galera que fala assim, pô, eu acho que a gente vai ser mais soberano e tudo mais. E tem outra galera que é tipo, não, vamos vender o Brasil mesmo nos Estados Unidos. Aqui tem que ser make Brazil great again. Tá ligado? E é os Estados Unidos dando porretada em todo mundo, pô. Porque até a galera que apoia esse tipo de coisa do Trump tá se ferrando com o bagulho. O agro, né, que é o grande apoiador, o grande grupo aí da direita, sustentação política da direita, no debate público, dentro do Congresso também. Os caras vão se ferrar, mano, se isso aqui passar. E as laranjas? Ó as laranjas, ó as laranjas.
Ô, meu filho é doce. Não, se fosse doce, tava gritando ao doce, ao doce. E aí, as laranjas? Que a gente manda pra lá. E o café, filho? Ah, e tem até um político brasileiro, né? Que era o café filho. Piadinhas históricas. E o café? Tá ligado? Aí eu lembrei da política do Big Stick. Vocês lembram quando vocês estudam na escola? Política do Big Stick? Aqui, ó. Deixa eu jogar aqui. Vamos aqui no Google mesmo, tá? Deixa eu jogar aí pra vocês, ó. Olha aí, ó. Big Stick é o grande porrete, né? O grande taco, porretada. Foi uma abordagem política externa nos Estados Unidos, especialmente durante o presidente de Theodore Roosevelt. Ela se baseava na ideia de falar mansinho, mas ter um grande porrete. Você fala manso, mas tá sempre com porrete ali, filho. Se você der mole, é porretada. É tarifa de 50% no seu lombo. Ar laranja, ô meu filho é doce. Não, se fosse doce, tá gritando, ó o doce, ó o doce. Isso aí é o Big Stick, filho. E é sempre essa merda. Sempre essa merda. Enquanto a gente for quintal dessa merda desse país, dos estragos cunidos da América, vai ser essa porretada sempre nas nossas costas. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá, beleza. Vamos dar sequência aqui. Até porque eu tenho um compromisso hoje. Eu peço a compreensão de vocês, tá? Porque eu sou um homem de negócios, né? Então eu tenho um negócio marcado, um encontro marcado, uma reunião marcada com um grande amigo meu, para daqui a pouco, na verdade, para a gente tratar de negócios sérios lá no Rei do Pastel, tá bom? Então eu peço a compreensão de vocês, eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido aqui. Então, beleza, a gente já se atualizou de todo esse imbróglio aí das tarifas de Donald Trump. Só que aí o que me chamou mais atenção é o que eu vi, como eu disse para vocês, momentos antes de vir gravar, eu vi essa palhaçada aqui. Eu vi essa palhaçada no perfil oficial da Casa Branca. Olha aqui, ó, White House. White House, Casa Branca, White House. Perfil oficial da Casa Branca postou essa montagem fajuta e simplesmente imbecil. Tentaram aí aproveitar o hype do Superman, que também é sempre assim, é woke. Não. Falou de questões que sempre acontecem na sociedade? Não, aí é woke. Aí não dá não, cultura woke. Aí é lacração. São os lacrates, meu. São os lacrates. Eles estão acabando com a cultura. Eu quero ver o peitoral de pedra. O pior que esse cara é engraçado demais. Depois eu vou assistir. Olha só como é que é a internet, né, velho? O cara virou meme. E eu acabei assistindo o episódio lá quando o Bento Ribeiro foi lá no podcast dele. Não teve jeito. Mas aí... Olha isso aí, velho. É o símbolo da esperança. The symbol of hope. Truth. Justice. The American way. Aí, ó. É o jeito americano, ó. Donald Trump de Superman. Aí eu vou explicar pra vocês por que é a coisa mais imbecil do universo isso aqui. Quando vocês pensam em Donald Trump, vamos pensar nele desde que ele surgiu ali como uma figura política ali, como candidato à presidência uns anos atrás. O que ficou mais marcado na sua memória? Qual que era a merda que ele falava que ficou mais marcado na sua memória? Qual que era o tipo de política que ele queria implantar? Não era o negócio dos imigrantes, the wall, the big wall, a grande parede. Ai, vamos impedir os imigrantes do nosso país, eles estão destruindo, roubando os nossos empregos precários que os americanos não querem fazer. Não era isso? E o Superman é o quê, velho? Superman é literalmente um alienígena. Ou seja,
O Superman é literalmente um imigrante da Terra. Caiu aqui, veio de outro planeta, é imigrante. E aí parece que no filme, eu não assisti ainda, tá? Eu não aguento mais correr atrás de estreia de filme, não. Já deu. Já foi minha época. Mas isso era algo que eu tava esperando que o James Gunn fizesse, mas aparentemente parece que lá no filme eles tratam um pouco disso. Tanto que deu treta, pô, reportagem na Fox News, eu acho, no canal da Fox lá dos Estados Unidos, falando, meu Deus do céu, urgente, Superman é um imigrante. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. E aí eu até vi uma imagem que eles colocaram um frame do filme, de alguma cena deles falando do Superman ser imigrante lá, e embaixo um frame dessa reportagem que eles fizeram. É literalmente, tipo, a vida imitando a arte. Bizarro, mano. Aí o idiota... Eu sei que eu falei sobre chamar os outros de burro aqui, mas aqui eu vou ter que abrir uma exceção. O cara é contra o imigrante, tem uma política desumana de expulsão de imigrante lá do país dele. Aí o cara se coloca como um imigrante pra pagar de maluco. O símbolo da esperança. Eu sou a justiça. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A crise política também é uma crise estética, né, velho? É uma questão cognitiva que eu não sei se algum dia a gente vai conseguir entender. É um absurdo. Vamos ver o que o povo comentou aqui. Não aguenta 5 minutos de trocação com Curupira. Ah, não. Eu vou ter que achar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Brasil! Brasil! Não aguenta 5 minutos de trocação com Curupira, filho. Peita não, cenoura e bronze. This is Brasil. Brasil! Brasil! Ai, ai. Ai, ai. Why is Lex Luthor posting this? Ai, muito bom. É isso aí, pô. Olha lá, a galera chamando ele de Lex Luthor. Tá muito mais pra Lex Luthor mesmo, né? O Lex Luthor já foi presidente dos Estados Unidos. Um quadrinho, né? Enfim. Inacreditável, né, velho? Inacreditável. Tá. Então já foi... Tarifa zero em BH. Já falamos aí das nossas tarifas de Donald Trump. O verdadeiro... Bicho, agora que eu vi... Olha isso aqui. Olha isso aqui, esse rinoceronte. Minha Nossa Senhora. Puta, desculpa, galera. Foi mal. Não tinha percebido, tá? Foi mal. É isso. Então a gente descobriu que Donald Trump é o verdadeiro imbecil de aço. Tá bom? Agora vamos lá, então. Vamos dar sequência aqui, ó. Que agora chegou para finalizar aqui nosso episódio, tá? Eu vou dar um pause aqui. Eu acho que eu vou continuar. Tá ficando mais escuro. Tá, deixa eu dar só uma aumentada aqui no brilho, rapidão. É porque minha câmera, ela não se adapta com a mudança de luz e tá escurecendo, então não sei se fez alguma diferença, mas eu tentei aumentar um pouquinho o brilho aí, mas vamos dar sequência aqui então? Vamos lá pro nosso momento nerd. É isso aí. Nosso momento nerd, que é o momento em que a gente fala de coisas nerds. E esse é o quadro que me incentivou a gravar aqui nesse cenário novo, tá? Deixa eu só pegar aqui o arquivo.
O gênio aqui não abriu. Cadê? Deixa eu já pegar aqui, porque hoje eu vou falar com você sobre guerra civil. Pode ser? Então eu vou tentar trazer uma visão minha. Não vou dar spoiler, assim, porque eu quero tratar mais da parte inicial do quadrinho, tá? Porque depois vira uma porradaria maluca e eu também não quero dar spoiler pra vocês do final, assim, né? A ideia aqui seria mais incentivar vocês a lerem, né? Não me peçam emprestado o meu Guerra Civil pra você, se você for aqui de BH, porque eu sou muito chato com emprestar livro e esse tipo de coisa, tá bom? Mas você pode encontrar o PDF dessa grande obra aí no... Eita, a porta abriu aqui sozinha, peraí. A porta tinha aberto aqui, eu fui ele fechar. Mas você pode encontrar o PDF aí na internet, isso não quer dizer que eu esteja apoiando a pirataria, nem nada do gênero. Sempre dê preferência para as obras originais, beleza? Assim como eu estou aqui com a obra original. Tá? Mas tá aí, ó. Guerra Civil. Tá bom? E eu queria trazer uma visão para vocês. Deixa eu pegar aqui. Rapidão. De algumas ideias que eu tive, eu quero contar um pouco da história para vocês, mas sem dar muito spoiler, tá ligado? Vou passar por alguns quadrinhos, vou mostrar para vocês alguns quadrinhos aqui, algumas páginas, mas aí, um certo ponto, eu vou parar para você que se interessou continuar lendo a história aí, buscar a história, tá? Que é o seguinte, bicho. Essa história, resolvi revisitá-la, né? E aí eu percebi que Guerra Civil, esse grande quadrinho da Marvel, é uma alegoria perfeita para aquele Twitter do Eduardo Bolsonaro. Você sabe aquele Twitter do Eduardo Bolsonaro? Olha aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Guerra Civil da Marvel pode ser tomada de interpretação como uma grande alegoria para esse pensamento esclarecido de Eduardo Bolsonaro, que, né, a gente não pode cansar de se lembrar, está lá nos Estados Unidos. Né? Então, para mim, Guerra Civil é a alegoria perfeita para esse tweet. E aí eu vou passar ali o início da história, passar com vocês um pouco do plot ali principal e vou trazer as minhas reflexões, a minha forma de ver essa grande história da Marvel, né? Então olha aí, ó, a capa é foda, né? Temos aí o Homem-Aranha dividido entre dois grandes personagens, dois grandes líderes da Marvel. E a gente vai descobrir que esse aqui do lado esquerdo é o Capitão Professor Rock América. Tá? E desse lado direito, nós temos Tony Netanyahu Stark. Esse é o principal conflito aqui. O Homem-Aranha está dividido. Tá bom? Então, qual que é o principal motivador que leva essa história a acontecer? É o seguinte. A gente tem aqui as primeiras páginas e tal. Pô, capa da hora pra caramba, né? Olha aí que foda. Da hora. Então a gente tem aí, ó, essa galerinha aí, ó. Tá vendo aí? Esses heróis aí sendo gravados. Eles são
eles são... Qual que é o nome deles? Novos Guerreiros. Novos Guerreiros. Os Novos Guerreiros. Tá? Então começa com esse grupo de jovens aqui. E eles gravam as ações heróicas deles para um reality show. Tá? São os Novos Guerreiros. Ou seja, na minha perspectiva, é basicamente se o MBL tivesse superpoderes. Se o Mamãe Falei, Kim Kataguiri, esses caras tudo lá do MBL, lá o Renan, aqui ó, se eles tivessem superpoderes, aqui ó, os Novos Guerreiros, tá vendo? Aí beleza, eles identificam um grupo de vilões, invadiram uma casa, e eles estão usando essa casa de tocaia ali, estão se escondendo lá. E nessa busca inconsequente por audiência, esses nossos heróis, defensores da propriedade privada, decidem atacar esses vilões, militantes, invasores de casa do MST e, obviamente, né, dá errado. A porrada come solta. Olha lá, não, o que importa é a audiência. Eles são avistados, tá vendo, ó? E aí os vilões já tá de cara, assim, pô, vamos lá, vamos lidar com esses moleque aí e vamos resolver a parada. Aí eles vão lá, e é trocação, e o pau tora. Pô, o quadrinho é bem bonito, né? Bem legal. O pau tora, ó, brigaiada, e toma, e talhe, e vai, e o pau torando, não é? Aqui, ó. Eu só pegar aqui, ó. Pô, nossa, eu tenho muito som, velho. Meu Deus do céu, eu tenho que tirar uns aqui. Pô, tava aqui do lado. Olha lá, ó. O pau torando aqui, ó. Olha lá, ó. Tá com pau, doido! Tá com o pau, doido. Olha lá. E aí, bicho, tem esse cara aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é o Nitro. Qual que vocês acham que é o poder dele? O nome dele é o Nitro. Ele é o quê? O que vocês acham que ele faz? Explode. Cabum. Cachau. Já era. Então, ele causa esse acidente aqui, ó, do lado de uma escola, bicho. Mais um dia normal, né, nos Estados Unidos. Tragédia em escola. É uma terça-feira comum nos Estados Unidos. Hã? Então, alcança esse bairro inteiro aqui, mata essas crianças. Olha esse... Pô, bicho, esse painel aqui é muito foda, tá? Olha aí que da hora. Toma. Olha como é que ficou o bairro. Então, assim, foi um incidente que levanta questionamentos dos nossos grandes heróis da Marvel. Hã? Muita gente morreu e tudo mais. E... Olha, a gente tem até aqui a... Eu esqueci o nome, os sentinelas, né? De olho aqui nos mutantes e tudo mais, que eles estão... Nessa fase aqui da Marvel, os mutantes estão meio que no apartheid ali em relação à sociedade dos Estados Unidos, tá ligado? E aí, o que acontece? Tem o velório das vítimas, né? Desse incidente. Então, lá os heróis e tudo mais, todo mundo conhece Tony Stark, né? Sabe que ele é um Homem de Ferro. E aí tem uma pessoa que chama o Tony Stark aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele até dá uma olhadinha aqui, ó. Opa, me chamou? E simplesmente uma mãe de uma vítima decide dar uma de Jean Willis pra cima de Tony Stark. Tá ligado? Olha lá, ó. Tony Stark, dá uma cusparada na cara do homem. Seu pedaço de merda imundo. Declarações fortes. Sofrendo aqui, ó, pela perda do filho, tá ligado? Aí, ó, o segurança Tony Stark tenta tirar a mulher, né? Senhora, por favor, nós iremos ter que lhe pedir para partir. Partir de onde? Do funeral do meu próprio filho? Toma essa realidade na cara. Toma essa realidade na cara. Stark é o único que você deveria mandar embora. E aí o Tony Stark aqui, ó, com a cara cusparada e sem entender nada, né? Assustada lá, ó. Senhora, eu entendo que esteja magoada.
mas a imprudência dos novos guerreiros, né, que é o MBL, se tivesse superpoderes, não teve nada a ver comigo. Aí que vem o argumento, né? Porque vocês sabem que o Tony Stark, ele é o bilionário, né? Os caras mais ricos do mundo da Marvel ali, da Terra. E grande parte da fortuna dele visa essas atividades heróicas da galera e tudo mais, tanto que é ele que financia os Vingadores e pá. Não, peraí que eu vou espirrar. Saúde, amém nós todos. Desculpa, viu, gente? Então, assim, grande parte dessas ações heróicas, principalmente dos Vingadores, ali das equipes que o Tony Stark ocupa, né, participa, é ele que financia com a grana dele, né? Aí ela manda, ó, é sério? E quem financia os Vingadores? Quem esteve dizendo às crianças durante anos que elas podem viver fora da lei simplesmente enquanto usarem colantes? Ou seja, a mãe aqui, sofrendo pela morte do filho, virou pro Tony Stark e deu uma de Capitão Nascimento. É você que financia essa merda aqui! É você que financia essa merda aqui! Virou pro Tony Stark e falou, é você que financia essa merda. Como assim? Como assim você vai falar pra mim que você não tem nada a ver? Se é você que financia esse bagulho. Pô, grande argumento, né? Um grande questionamento. Tá. Beleza. O país, né? Os estragos unidos, eles ficam mais polarizados do que nunca, né? Começa a ficar cada vez mais violento. O Tocha Humana, ele é agredido numa entrada de uma boate. E aí, os heróis, eles começam a se dividir, né? Cada um passa a ter uma opinião sobre uma proposta de registrar os heróis. Então, os heróis não vão mais agir sob total liberdade. Tem que ter alguma regulamentação ali, a questão da identidade secreta e tudo mais. Então, o que acontece? O Homem de Ferro, a verdade é que ele vira um verdadeiro comunista de iPhone e passa a apoiar o governo. A verdade é essa. Comunistinha de iPhone apoiando o governo. Tá? Essa é a primeira fase do nosso Tony Stark. Enquanto o professor Capitão América Rock, ele se posiciona contra o fim da liberdade de expressão dos heróis. É assim que eu vejo essa história. Tá entendendo? E aí o debate começa a pocar solto, os heróis começam a se questionar, né? Enfim, o Capitão América se posiciona contra, então ele vai ser perseguido pela SHIELD, vão tentar prender ele. Essa cena aqui é da hora, pô, olha esse quadro aqui, ó. Na hora que ele foge, quer ver, ó? Vai lá, foge, pá, não sei o que, toma. Clássico, tá? Clássico demais. E aí ele dá uma de Gabriel Medina aqui, ó, com Top Gun e sai surfando, ó. Surfando em cima de um caça. Fala isso, o homem não é brabo. Professor Capitão América Rock, filho. E aí, no meio de toda essa treta, no meio de todo esse rebuliço, o nosso... Quer ver? Ó, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Enfim, tem todo um movimento, né, em relação ao registro dos heróis e tudo mais. Olha lá, o Tony Stark decide para deixar o Capitão América com eles. Ele tá aqui junto com o Jaqueta Amarela e o Reed Richards, né, o Senhor Fantástico e tudo mais. A gente acaba aqui a primeira edição. E aí, deixa eu só pegar aqui, Pô, esqueci aqui qual que é a página. Deixa eu ver aqui, eu acho que é 40... já tô quase aqui. Deixa eu ver aqui. Ah lá, ó. Então parece que o Senhor Fantástico começa a desenvolver um projeto com o Tony Stark. A gente tem aí a Mulher Invisível toda sexualizada aí, né? Pô, foda, né? Fazer o quê? Esses nerds é complicado. E aí, eles têm uma grande ideia de dar uma de Eichmann e de Himmler, tá ligado? E decidem criar um campo de concentração de heróis criminalizados. A verdade é essa.
Essa prisão que eles decidem colocar os heróis lá, eu esqueci qual que era o nome. Zona 42, 52. Aqui, ó, Zona 42, eu tava certo. Caramba. Minha memória é boa pra coisa tola, tá ligado? Olha lá, ó. Eles decidem simplesmente criar um campo de concentração pra botar os heróis lá dentro, pô. Será que construir um campo de concentração pra heróis criminalizados é a coisa certa? Porque é isso aqui, ó, que o Tony Stark se pergunta, ó. Deus, permita que a gente esteja fazendo a coisa certa. Pô, o cara decide dar uma de Himmler e tá metendo essa agora. Enfim. Então, no meio de toda essa fascização dos Estados Unidos, os heróis não registrados, eles começam a ser perseguidos, aí tem a resistência do Capitão América, enfim, todo um rebuliço, muita ação, porradaria que a gente gosta de ver, né, em quadrinho e tudo mais. No meio de todo esse rebuliço, o nosso Tony Goebbels Stark faz a cabeça do inocente Peter Parker e vocês conseguem imaginar o que deu, né? Deu uma merda. Ele convenceu o Homem-Aranha a revelar a sua identidade secreta. Esse quadrinho aqui é muito famoso, velho. Esse painel aqui, tá ligado? Pegaram a página inteira, ó, e a reação aqui do Jonah Jameson, tá ligado? Que ele tava de olho, ó. Quer ver? Aqui, ó. Senhor Jameson, senhora Grant, se você até mesmo pensar em me perguntar o que eu quero de café da manhã, você estará demitida, mocinha. Olha lá, ó. E deu uma merda isso aqui. É óbvio, né, que ia dar merda. E ainda o cara pergunta lá, ó. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, pô. Tem pergunta nenhuma. Tem pergunta nenhuma. Você só virou o ser humano mais famoso do planeta Terra, mas tá suave, assim. Pergunta nenhuma. Hã? E aí, dá uma merda. Dá uma merda, não tem jeito. Deu uma merda. Quem diria, né, que revelar a identidade secreta de um herói cheio de vilão, perigoso, ia dar uma merda. Hã? Tanto que eu acho que depois eles até usaram essa fase dos quadrinhos um pouco de inspiração pra fazer o Homem-Aranha lá, com os 3 Miranha. Que eu acho que ele vai atrás do Mephisto, que é tipo literalmente o capeta da Marvel. Ele faz um pacto lá com o Mephisto pra todo mundo esquecer que ele era o Homem-Aranha. E eu acho que a tia May tava morrendo e tudo mais. Bicho, mas pelo amor de Deus. Na verdade, ele pede pro Mephisto salvar a tia May que tava morrendo. E ele falou, tá, mas tem um efeito colateral. Todo mundo vai esquecer que você é o Peter Parker. E o pior de tudo. Você não vai ser mais casado com a Mary Jane. Porque a Marvel tem um tesão em fazer com que o Homem-Aranha nunca cresça. O Homem-Aranha tem que ser sempre imaturo, sempre fudido, rejeitado. Porque esse é o Homem-Aranha que vende. Não é mesmo? Então, o conflito entre os heróis vivendo a mamata na folha de pagamento do governo e os heróis ANCAPs anti-registro, eles continuam enquanto o nosso Tony Netanyahu Stark e Capitão Paulo Cogos da América buscam resolver ali os problemas internos entre os problemas internos entre os seus apoiadores ali, né? Tanto que muitos começam a mudar de lado, eles começam a se questionar, né? O próprio Homem-Aranha muda de lado, ele decide ir pro lado do Capitão América, porque acontece... Eu não quero dar mais spoiler, eu não tô querendo descer aqui, porque tem, obviamente, mortes importantes e tudo mais, e aí quem não conhece, eu não queria dar esse spoiler, não. Mas tem uma parte muito interessante com o Justiceiro. Eu fiquei sabendo recentemente, na verdade, que o Justiceiro, ele surge como um vilão do Homem-Aranha, eu acho. Eu posso estar falando bobagem, tá? Mas o Justiceiro salva a vida do Homem-Aranha nesse quadrinho, enfim. Tem muita coisa interessante que acontece aqui, mas eu queria mostrar para vocês como que esse processo de desenvolvimento dessa história, ela pode ser vista por uma outra perspectiva, tá? Porque acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil.
Não é isso que o nosso grandiosíssimo Eduardo Bolsonaro, o salvador da soberania nacional, diz pra gente? Hã? Então é isso. É bobajada mesmo, tá, gente? Eu sei que às vezes eu prometo muito e não entrego nada, mas é isso. É eu falando sozinho aqui, trazendo umas ideias idiota e usando esse barulho aqui o tempo inteiro. É só isso que eu tenho pra oferecer. Tá bom? Eu queria ficar mais com vocês, eu queria falar mais coisas, eu queria trazer mais assuntos, mas eu demorei uma eternidade para gravar mais esse episódio aqui, como sempre, que eu sou enrolado do caramba. E, como eu disse para vocês, eu tenho negócios a serem resolvidos num bar agora, tá? Eu vou ter que deixar vocês e agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Eu espero que você tenha pelo menos se entretido, tá? É sempre bom contar com a presença de vocês aí. Então, vamos nos despedir. Como sempre, eu queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem, enfim, tudo que dá para fazer aí em rede social, tá bom? Depois eu vou soltar os cortes lá no Instagram, no TikTok. Conto também com o engajamento de vocês, com a ajuda de vocês. Tô preparando coisas novas aí. Eu quero fazer o primeiro episódio especial aqui na nossa Teocracia. Eu acredito que o próximo vai ser o episódio especial. Eu não quero dar spoiler nenhum. Se você quiser saber do que eu vou falar, me segue lá no Instagram, no TikTok, que eu vou soltar lá primeiro. Tá bom? E é isso. Tem mais alguma coisa? Finalizamos. Fiquem com Deus. Um abraço. Agora eu vou resolver sérios problemas sentado numa cadeira de plástico, bebendo cerveja, conversando com amigos. Tá bom? E a gente se vê na próxima. Um tchau e um obrigado. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. É show! Rubina, vem do som. Faz a pedra, vem pra cá.